Este episódio é um oferecimento do Professor Ruba, diretamente de Budapeste, especialista em preparação para a cidadania húngara, aulas de húngaro e traduções oficiais de certidões brasileiras. Entre em contato agora pelo e-mail profrubabr@gmail.com. Seguinte, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num raio-x completo do sistema de saúde da Hungria, com base num relatório quentinho da OCDE. E, assim, logo de cara a gente já se depara com um quebra-cabeça. Porque, por um lado, o país gasta bem menos que a média europeia e pouquíssimas pessoas reclamam de não conseguir atendimento. Parece eficiente, certo? À primeira vista, sim. Os números de necessidades não atendidas, que a gente chama, são baixíssimos. Isso sugere um sistema super acessível. Exato. Mas aí você olha o outro lado da moeda. A expectativa de vida é uma das piores da União Europeia. Terrível. E as mortes por causas que poderiam ser evitadas estão entre as mais altas do bloco. Como isso é possível? Como pode, né? Um sistema que parece funcionar, mas com resultados de saúde tão ruins. É esse mistério que a gente vai tentar desvendar hoje. É um paradoxo fascinante. E a resposta, como a gente vai ver, está na conexão profunda entre o estilo de vida da população e um sistema de saúde que, historicamente, foi desenhado para apagar incêndios. E não para evitar que eles comecem. Exatamente. Ok, então vamos começar pelo placar final, o número que resume tudo. Expectativa de vida. O relatório aponta 77 anos em 2024. Mas esse número isolado engana. Engana totalmente, porque ele está quase 5 anos abaixo da média da União Europeia. 5 anos, assim, é uma eternidade em termos de saúde pública. É muita coisa. E o buraco é ainda mais fundo quando a gente olha a diferença entre homens e mulheres. Assim. As mulheres húngaras vivem, em média, mais de 6 anos a mais que os homens. É uma das maiores lacunas de gênero da Europa. Isso já é uma pista, não é? Geralmente uma diferença tão grande assim aponta para fatores de risco comportamentais, que costumam ser mais prevalentes em homens. Exatamente. É a primeira peça do nosso quebra-cabeça. Essa diferença de mortalidade está diretamente ligada às principais causas de morte no país: doenças cardiovasculares e câncer. Uhum. Juntas, elas respondem por mais de 70% de todas as mortes em 2023. É um número, assim, brutal. E o mais chocante para mim foi ler que a Hungria tem uma das taxas mais altas da OECD de mortalidade prevenível e tratável. Eu acho que vale a pena a gente explicar essa diferença. Com certeza, é um ponto crucial. Morte prevenível é, por exemplo, um câncer de pulmão causado pelo cigarro. Certo. É uma morte que poderia ter sido evitada com políticas de saúde pública eficazes, como campanhas antitabagismo, sabe? Sim, faz todo sentido. Já a morte tratável é quando alguém morre de algo, sei lá, como apendicite ou um infarto, que um sistema de saúde eficiente deveria conseguir tratar a tempo. Entendi. A Hungria tem notas baixas nos dois quesitos, o que é um sinal de alerta duplo: falha na prevenção e, em alguns casos, falha no tratamento. Ou seja, o problema é sistêmico, vai da base ao topo. E falando em base, o relatório mostra que a saúde na Hungria depende muito de onde você nasceu socialmente. A desigualdade é gritante. É um dos pontos mais críticos. Imagina o seguinte: se você pegar duas mulheres na Hungria, uma do grupo de renda mais alta e outra do grupo mais pobre, Ok. a chance da mulher com mais dinheiro dizer que sua saúde é boa ou muito boa é quase o dobro. O dobro. Quase. Apenas 43% das mulheres mais pobres se sentem saudáveis, contra 77% das mais ricas. É uma das maiores diferenças de percepção de saúde em toda a Europa. Nossa. Isso mostra que o bem-estar lá está diretamente ligado à conta bancária. E essa desigualdade já seria um desafio enorme, mas ela está acontecendo em cima de uma bomba relógio demográfica, não é? A população está envelhecendo. E envelhecendo mal, a fatia da população com mais de 65 anos explodiu de 15% para 21% em só 2 décadas. Uau! O problema é que metade desses idosos relata ter múltiplas doenças crônicas ao mesmo tempo. É uma das
taxas mais altas da Europa. Isso significa uma pressão contínua, cara e complexa sobre um sistema que já está no limite. Ok, isso desenha um cenário bem sombrio. E agora a gente chega no que parece ser o epicentro do problema. O estilo de vida. O relatório estima que 35% de todas as mortes na Hungria em 2021 poderiam ser atribuídas a fatores de risco comportamentais. 35%. É mais de um terço de todas as pessoas que morreram. E aqui a gente começa a entender o paradoxo. O que os dados mostram é uma espécie de tempestade perfeita. Não é só que os húngaros fumam ou bebem mais. Certo. É que uma grande parte da população faz tudo isso ao mesmo tempo. E o sistema de saúde acaba pagando a conta por doenças que poderiam nem ter começado. É uma crise de estilo de vida que vira uma crise de saúde pública. Vamos listar os cavaleiros do apocalipse húngaros, porque os números são de cair o queixo. Primeiro, cigarro. 1 em cada 4 adultos fuma diariamente. Já é altíssimo. Mas o que me assustou de verdade foi o dado dos jovens de 15 anos. É alarmante. 1/3 dos adolescentes de 15 anos usa cigarro eletrônico. É a maior taxa da União Europeia. 1/3? Isso mostra que o problema não está sendo resolvido. Ele só está mudando de tecnologia, se perpetuando para a próxima geração. Exato. E não para por aí. Vamos para o álcool. O consumo médio por adulto já é maior que o da UE. Mas, de novo, o dado dos jovens é o que mais choca. Pois é. 38% dos adolescentes de 15 anos disseram já ter ficado bêbados mais de uma vez na vida. A média europeia é 23%. É uma diferença brutal. E aí a gente faz a conexão direta com o que falamos antes. Lembra das mortes preveníveis? Doenças relacionadas ao álcool são uma das 3 principais causas. A linha entre esse comportamento na adolescência e a estatística trágica na vida adulta é direta e visível nos dados. E para completar o trio, a obesidade. O relatório diz que 1/3 da população é obesa. E o aumento entre os homens foi meteórico. Foi uma explosão. A taxa de obesidade masculina saltou de 26% para 36% em apenas uma década. Espera aí, 10 pontos em 10 anos. 10 pontos percentuais. Não é um crescimento gradual. É uma epidemia que se instalou muito rapidamente. Mas o que aconteceu nessa década para causar um salto tão grande? É uma combinação de fatores, mas o que o relatório destaca e que é fascinante é a forte correlação com a educação. O tabagismo, por exemplo. 32% dos adultos com baixa escolaridade fumam, contra apenas 12% dos que têm ensino superior. Essa diferença é uma das maiores da UE e reforça um ciclo vicioso, sabe? Sim, um alimenta o outro. Exato. Baixa escolaridade leva a mais fatores de risco, que levam a uma saúde pior, que por sua vez dificulta a ascensão social e educacional. É uma armadilha. Entendi. Então temos um país com uma crise de saúde pública baseada em estilo de vida com uma população envelhecendo e doente. Como o sistema de saúde, que é a ponta final dessa corrente, lida com tudo isso? A primeira coisa que chama atenção é que eles gastam pouco, muito pouco. O gasto per capita em 2023 foi de cerca de 1.900 euros. A média da União Europeia é quase o dobro, 3.800 euros. É metade, basicamente. E o governo arca com uma fatia menor desse bolo do que a média europeia. O que me leva a pensar, se o governo gasta menos, alguém tem que pagar essa conta. E esse alguém imagina o elo cidadão. Exatamente. O gasto direto do bolso, o famoso out of pocket, representa 23% de todos os custos de saúde. A média da UE é de 16%. É bem mais alto. Bem mais. Isso significa que as famílias húngaras tiram uma parte considerável do seu orçamento para pagar por tratamentos, principalmente remédios, consultas com especialistas e dentista. É um fardo financeiro pesado. Então temos um sistema subfinanciado, onde o cidadão paga muito do próprio bolso. Isso deve gerar uma pressão absurda nos médicos e enfermeiros. O sistema, ao menos, tem gente suficiente para aguentar esse tranco? Os números dizem que não. A densidade de enfermeiros é bem baixa, 5,5 por 1.000 habitantes, enquanto a média da UE é 8,5. Nossa. A de médicos também é menor. E tem um detalhe importante. A maioria dos médicos são especialistas. Faltam clínicos gerais, que são a porta de entrada do sistema. O que cria um gargalo, imagino. Exato.
especialmente em áreas rurais, onde para conseguir uma consulta você já precisa ir direto a um especialista, sobrecarregando ainda mais essa área. Certo. E aqui a gente volta para o nosso paradoxo inicial. Sistema com pouco dinheiro, poucos profissionais e o cidadão pagando uma conta alta. E mesmo assim, pouquíssima gente reclama que não consegue ser atendido. A taxa de necessidades médicas não atendidas é de apenas 1,4%. Bem abaixo da média europeia. Como se explica isso? Esse é o ponto que mais me chamou a atenção no relatório. A explicação parece estar no detalhe. Quando se pergunta de forma geral, as pessoas sentem que têm acesso. Mas quando você olha para áreas específicas, A história muda. a história muda completamente. E a área mais crítica é a saúde mental. Ah, então o problema está escondido aí. Exatamente. As necessidades não atendidas para cuidados de saúde mental mais do que dobraram desde a pandemia. Saltaram de 3,8% para 8,4% em apenas 3 anos. Mais que dobrou. É. Isso mostra uma rachadura enorme e crescente no sistema. Enquanto o acesso geral para uma consulta de rotina parece funcionar, o acesso a cuidados especializados e contínuos de saúde mental está em crise. E o relatório também critica a própria estrutura do sistema, dizendo que ele é muito hospitalocêntrico. O que isso quer dizer na prática? Significa que todo o sistema gira em torno de hospitais, em vez de focar na prevenção e no cuidado na comunidade e nos postos de saúde. Certo. A Hungria tem um número altíssimo de leitos de hospital, mas a taxa de ocupação é baixíssima, só 58%. É como ter um monte de carros de bombeiro caros e potentes, mas pouquíssimos fiscais inspecionando a fiação elétrica dos prédios para evitar o incêndio. E esse modelo de aparelhar incêndios é ineficiente para o tipo de problema que eles têm, que são as doenças crônicas, certo? Perfeitamente. Doenças crônicas como diabetes ou hipertensão não precisam de internações caras, precisam de acompanhamento contínuo e integrado na atenção primária. Uhum. O modelo hospitalocêntrico não só é mais caro, como gera consequências práticas, como as longas filas de espera para cirurgias eletivas, sabe? Aquelas que não são de emergência. Sei, tipo uma prótese de joelho. Exato. Em 2024, mais de 70% dos pacientes esperando por uma prótese de joelho estavam na fila há mais de 3 meses. Nossa, é muito tempo. Mas em meio a esse cenário de um modelo meio ultrapassado, há um ponto de modernização que se destaca: a digitalização. Sim, e o avanço foi impressionante. Em 2020, só 17% das pessoas acessavam seus dados de saúde online. Em 2024, esse número saltou para 42%. Foi um salto enorme. Eles têm um sistema central de TI, chamado ESZT, que conecta praticamente todas as instituições de saúde. Isso, na prática, significa que, se um paciente vai a um especialista no interior, o médico dele na capital consegue ver os resultados dos exames na mesma hora. Porque essa é uma promessa da digitalização que muitos sistemas de saúde, inclusive aqui no Brasil, ainda patinam para entregar. É exatamente essa a ideia e parece estar funcionando. A integração melhora a coordenação do cuidado, ou agendamento de consultas. É uma ilha de modernidade e eficiência impulsionada em grande parte por fundos da União Europeia, que mostra que há capacidade de modernização no sistema. Para fechar a nossa análise, vamos dar um zoom nos medicamentos. A gente já viu que eles são o principal motivo para o alto gasto do bolso da população. É o ponto mais sensível para o orçamento das famílias. Os remédios comprados em farmácias representam 23% de todo o gasto com saúde na Hungria. 23%? Para ter uma ideia, a média na UE é de apenas 13%. É uma fatia gigantesca. E a razão é simples. Mais da metade do custo desses remédios, 51%, é paga diretamente pelos pacientes. Mas por que o custo para o paciente é tão alto, mesmo para remédios que deveriam ser cobertos pelo sistema público? Por causa de um sistema de coparticipação e da existência de uma taxa fixa por cada caixa de medicamento. Peraí, uma taxa fixa, mesmo para os que são totalmente subsidiados? Mesmo para esses. Embora exista um programa de proteção para os mais vulneráveis, com teto de gastos, a realidade é que o fardo sobre a família média ainda é muito alto. É uma política que alivia o orçamento do governo, mas transfere o peso diretamente para o cidadão. E em relação aos medicamentos mais novos, mais inovadores, existe um gargalo para o acesso a eles também? Sim, e é um gargalo de tempo.
Leva em média 636 dias para um novo medicamento ser aprovado e subsidiado no país. Quase 2 anos. É um tempo bem maior que a média europeia. No entanto, o sistema tem uma válvula de escape importante: programas de acesso precoce. Eles permitem que pacientes com doenças graves usem tratamentos de ponta, mesmo antes da aprovação final. Ah, isso é bom. O quebra-cabeça parece montado. Temos um sistema que, apesar de gastar pouco, cobra um preço alto do cidadão. Um sistema que superficialmente parece acessível, mas que esconde uma crise crescente em saúde mental e que avança em tecnologia, mas ainda está preso a um modelo hospitalar que não responde aos seus maiores desafios. A conexão é inegável. O sistema de saúde húngaro está preso num ciclo. Ele é forçado a gastar seus recursos limitados, tratando as consequências de uma crise de saúde pública, obesidade, alcoolismo, tabagismo, que ele não tem estrutura para prevenir. Certo. A alta taxa de mortes preveníveis é o sintoma mais claro de que o sistema está sobrecarregado por doenças que poderiam ter sido evitadas na atenção primária. E é interessante, o próprio relatório aponta uma pequena luz no fim do túnel, um programa piloto onde médicos podem literalmente prescrever exercícios físicos para os pacientes. Considerando a carga gigantesca das doenças ligadas ao estilo de vida, fica a reflexão para quem nos ouve. Até que ponto uma mudança de filosofia, de um sistema focado em tratar no hospital, para um focado em prevenir na comunidade, poderia de fato transformar a saúde de uma nação inteira? Gostou do episódio? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar todos os próximos conteúdos. Até o próximo episódio!